Minha mãe não quer você aqui. Meu marido falou isso tão baixo que ninguém ao nosso redor percebeu. Depois, olhou direto nos meus olhos e disse a frase que acabou com os nossos 22 anos de casamento. Você é uma vergonha. Por um momento, achei que tinha ouvido errado. O sol do fim da tarde brilhava na entrada de mármore branco do Dallas Country Club, onde o casamento da minha cunhada Lauren estava prestes a começar. Convidados com vestidos elegantes e ternos bem cortados passavam por nós sorrindo, enquanto um quarteto de cordas tocava lá dentro. Eu não estava parada na porta do salão porque tinha chegado atrasada. Eu estava ali porque os seguranças não me deixavam entrar. Seu nome não está na lista de convidados, senhora. O jovem segurança pediu desculpas. Deve haver algum engano. Sorri com educação. Tenho certeza de que sim. Achei que Ethan resolveria tudo com uma única frase. Mas, em vez disso, ele foi o problema. Minha mãe não quer você lá dentro. Ele repetiu enquanto ajeitava as abotoaduras que eu tinha dado a ele no nosso aniversário de 20 anos de casamento. Por quê? Ele apertou a mandíbula. Ela acha que você vai deixar as pessoas desconfortáveis. Faz meses que eu quase nem falo com ninguém. Esse não é o problema. Então qual é? Ele suspirou, como se eu fosse a pessoa difícil. Vitória, você é uma vergonha. Essas palavras machucaram mais do que qualquer grito. Não porque foram ditas alto, mas porque foram calmas, pensadas e definitivas. Olhei para o homem que eu amava desde os meus 23 anos. O homem cuja primeira proposta de negócio eu reescrevi durante a noite porque ele estava nervoso demais para apresentá-la. O homem cujo pai eu ajudei, em silêncio, a reorganizar as finanças quando a família quase perdeu tudo durante a crise. O homem cuja família inteira acreditava que ele era o herói deles. Agora, ele nem conseguia olhar nos meus olhos. Atrás dele, vi minha sogra, Eleanor, recebendo os convidados debaixo de um enorme arco de rosas brancas. Ela estava radiante, orgulhosa e feliz. E por que não estaria? 3 dias antes, eu tinha comprado a casa dos sonhos dela, uma mansão à beira-mar em Naples, na Flórida, no valor de 8,8 milhões de dólares. Ela achava que Ethan tinha pago pela casa. Todos achavam. Ninguém sabia que o dinheiro tinha saído de mim. Eu nunca corrigi isso. Esse sempre foi o meu erro. Entendi. Falei por fim. Ethan pareceu aliviado. Eu sabia que você entenderia. Não. Eu tinha entendido uma coisa completamente diferente. Peguei meu celular. Ele me observou com atenção. O que você está fazendo? Respondendo. Abri nossa conversa de mensagens e escrevi apenas uma palavra. Entendido. Apertei enviar. Depois levantei os olhos e sorri. Espero que a Lauren tenha um casamento lindo. Sem esperar outra resposta, virei as costas e caminhei até o estacionamento. Ainda não chorei. O manobrista trouxe minha Mercedes preta em poucos minutos. Quando me sentei no banco do motorista, finalmente respirei fundo uma única vez. 22 anos, acabados. Não por causa de outra mulher. Não por causa de dinheiro. Nem porque deixamos de nos amar. Mas porque, em algum momento, meu marido deixou de me respeitar. E isso faz toda a diferença. O amor sobrevive às discussões. O respeito sobrevive ao silêncio. Quando o respeito acaba, todo o resto acaba depois. Liguei o carro, mas não saí dali. Fiquei sentada observando os convidados chegarem. Famílias tirando fotos, avós abraçando os netos, meninas carregando cestas de flores. Parecia um casamento americano perfeito, como tantos outros em que já estive. Só que, naquele dia, eu não fazia parte da família. Pelo menos era isso que Eleanor queria que todos acreditassem. A ironia quase me fez rir. Porque, se alguém ali soubesse quanto daquele casamento tinha sido pago por mim, a festa inteira pararia. As flores, a orquestra, o champanhe importado e até a lua de mel da Lauren, em uma vila na Toscana. Todas as contas passaram pela minha mesa meses antes. Eleanor agradeceu várias vezes a Ethan pela generosidade. Ele aceitou todos os elogios. Nunca disse a verdade.
No começo, achei que ele só queria evitar uma situação constrangedora. Com o tempo, evitar virou hábito. O hábito virou expectativa. A expectativa virou sensação de direito. E essa sensação acabou se transformando em crueldade. Meu celular vibrou. Era minha assistente executiva, Megan. Senhora Bennet. Oi, Megan. Sua voz está diferente. Acho que está mesmo. Está tudo bem? Olhei de novo para o salão. Não. Ela ficou em silêncio. Um dos motivos de Megan trabalhar ao meu lado havia 15 anos era porque ela sabia que, às vezes, o silêncio era mais importante do que qualquer pergunta. Depois de alguns segundos, ela perguntou com calma. Do que a senhora precisa? Sorri. Era exatamente a pergunta certa. Não perguntou. O que aconteceu? Nem. Você está bem? Apenas. Do que a senhora precisa? Preciso do número do Daniel. Ela não hesitou. Vou mandar agora. Segundos depois, meu celular vibrou novamente. Daniel Brooks, sócio sênior do escritório Brooks & Ellison, especializado em patrimônio. Era o homem que passou quase 20 anos me ajudando a organizar minhas empresas, meus fundos, minhas instituições de caridade e toda a proteção do meu patrimônio. Ele sabia de uma coisa muito importante. Quase tudo que a família Bennet tinha e aproveitava dependia legalmente de mim. Não de Ita. Não de Eleanor. De mim. Fiquei olhando para o número por quase 1 minuto. Depois bloqueei a tela do celular. Não. Ainda não. A raiva faz as pessoas tomarem decisões muito caras. Construí minha carreira sem agir quando estava tomada pela emoção. Se eu fosse mudar o rumo da minha vida, faria isso com calma, organização e profissionalismo. Exatamente do mesmo jeito que construí minha fortuna. Dirigi sem destino pelas ruas de Dallas. Passei por Iglan Park. Passei pelo prédio onde minha empresa de investimentos ocupava os 3 últimos andares. Passei pelos restaurantes onde Ethan e eu costumávamos comemorar nossos aniversários. Cada rua trazia uma lembrança. E, de repente, todas aquelas lembranças pareciam não ser mais minhas. Parada em um sinal vermelho, lembrei de uma frase que minha avó sempre dizia. As pessoas raramente mostram quem realmente são nos momentos difíceis. Elas mostram isso quando tudo está fácil. A vida tinha ficado confortável demais para Ethan. Ele esqueceu quem tornou essa vida possível. Talvez eu mesma tenha ajudado ele a esquecer. O sinal abriu. Continuei dirigindo. 48 minutos tinham se passado desde que saí do clube. Depois, 53. Depois, 58. Por fim, parei em um mirante vazio perto do lago White Rock. A água refletia o brilho alaranjado do pôr do sol. Era lindo. Tranquilo. Nada parecido com a tempestade que crescia dentro de mim. Olhei para o celular. Fazia exatamente 1 hora que eu tinha enviado a mensagem para Ita. Entendido. Desbloqueei a tela, encontrei o contato de Daniel Brooks e apertei para ligar. Ele atendeu antes do segundo toque. Vitória, sou eu. Achei que você estaria no casamento. Eu estava. Houve um breve silêncio. Isso não parece nada bom. Não é. A voz dele ficou imediatamente profissional. O que você quer que eu faça? Olhei para o lago. Pela primeira vez naquela tarde, sorri. Daniel, acho que chegou a hora de revisarmos todos os acordos financeiros ligados à família Bennet. Houve um silêncio completo. Então ele respondeu calmamente. Encontro você no escritório em 30 minutos. Desliguei a ligação. O sol desapareceu atrás do horizonte. Alguns finais chegam com fogos de artifício. O meu chegou com uma frase calma e uma ligação. A família Bennet não fazia ideia de que, enquanto brindava com taças de champanhe dentro do salão, a base de tudo que acreditavam possuir começava a mudar. Daniel já estava me esperando quando cheguei. Era quase 8 horas da noite, e todas as luzes do 26º andar da sede da minha empresa continuavam acesas.
Minha equipe executiva não fazia ideia do motivo de eu ter marcado uma reunião de emergência com meu advogado depois do expediente. Eles só sabiam que, quando eu pedia privacidade, sempre havia um motivo importante. Daniel se levantou quando entrei na sala de reuniões. Ele era meu advogado havia quase 19 anos. Mais do que isso, era uma das poucas pessoas que conheciam toda a verdade sobre meu casamento. Ele olhou para mim por alguns segundos antes de falar. O que aconteceu? Meu marido me chamou de vergonha. Daniel tirou os óculos lentamente. Sinto muito. Eu também. Foi só isso? Dei uma leve risada. Não. Coloquei meu celular sobre a mesa e deslizei o aparelho até ele. Ele leu a última mensagem de Ethan. Minha mãe não quer você lá. Você é uma vergonha. Daniel levantou os olhos e olhou para mim. Depois de tudo que você fez por eles? Eu sei. Ele ficou em silêncio. Já não havia muito mais o que dizer. Às vezes, os fatos falam mais alto do que qualquer indignação. 22 anos antes, eu conheci Ethan Bennett em uma conferência sobre imóveis comerciais, em Houston. Ele era charmoso, confiante e divertido. Vinha de uma família que todos acreditavam ser uma das mais tradicionais e respeitadas de Dallas. Eu, por outro lado, era filha de 2 operários de fábrica, que morreram com poucos meses de diferença quando eu tinha 16 anos. Depois disso, passei um tempo morando com parentes e em lares adotivos. Consegui terminar a faculdade graças a bolsas de estudo, trabalhos de meio período e muita determinação. Aos 30 anos, eu já tinha construído uma pequena empresa de investimentos, especializada em imóveis comerciais com dificuldades financeiras. Eu não era uma mulher glamourosa. Apenas trabalhava mais do que quase todo mundo. Ethan admirava isso. Pelo menos era o que eu acreditava. Nós nos casamos 3 anos depois. Durante a lua de mel, descobri o primeiro segredo da família Bennett. Eles não eram ricos. Apenas pareciam ricos. Os clubes exclusivos, os carros de luxo, as casas de férias e as escolas particulares. Tudo era mantido fazendo novas dívidas para pagar as antigas. Eles tinham aperfeiçoado a aparência de uma família de sucesso. Mas, por trás das portas fechadas, a situação financeira era assustadora. Certa noite, encontrei Ethan sentado à mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. Meu pai colocou tudo como garantia. A situação é tão ruim assim? Pior do que qualquer pessoa imagina. Sua mãe sabe. Ela se recusa a acreditar. Ele parecia completamente derrotado. Não sei como salvar minha família. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a dele. Nós vamos encontrar uma solução. Naquela época, eu ainda acreditava que nós significava os dois juntos. Em menos de 6 meses, organizei discretamente um financiamento por meio de uma das minhas parcerias de investimento. A empresa da família Bennett conseguiu sobreviver. Ninguém fora da sala de reuniões jamais soube o motivo. Durante um jantar, Ethan me agradeceu. Você salvou minha família. Nós salvamos. Ele sorriu. Eu nunca conseguiria sem você. Eu acreditei nele. E, naquela época, ele também acreditava nisso. Os anos passaram. Minha empresa cresceu e se expandiu para o Texas, Arizona, Flórida, Colorado, Califórnia e Tennessee. Cada nova aquisição fortalecia nosso patrimônio. Cada negócio bem-sucedido rendia mais do que o anterior. Chegou o momento em que o dinheiro deixou de ser algo que eu precisava correr atrás. Passou a ser algo que eu administrava. Foi nessa época que as expectativas de Eleanor começaram a mudar. No início, ela fazia apenas pequenos pedidos. Vitória, você pode ajudar a Lauren com a dívida da faculdade? Claro. Ethan disse que você entende de investimentos. Pode dar uma olhada neste imóvel? Com certeza. Uma amiga minha vai abrir um restaurante. Sem problema. Todos os pedidos pareciam temporários, razoáveis. Era apenas uma família ajudando outra. Mas, com o tempo, os pedidos ficaram maiores. Mensalidades de escolas particulares. Casas de férias. Tratamentos médicos. Cruzeiros de luxo. Dinheiro para investimentos.
reformas caras. Todo Natal trazia uma nova surpresa cara que todos esperavam que Ethan pagasse. E, todo Natal, era eu quem pagava a conta, em silêncio. Certa tarde, Eleanor abraçou Ethan depois que ele entregou a ela as chaves de uma Mercedes nova. Meu filho sempre cuida da mãe dele. Eu estava a menos de 1 metro deles. Ela nem olhou para mim. Ethan sorriu, sem jeito. E não disse nada. No caminho de volta para casa, perguntei com calma. Por que você não contou a verdade para ela? Ele continuou olhando para a estrada. Isso faz minha mãe feliz. Mas não é verdade. Eu sei. Então por quê? Ele suspirou. Você conhece a minha mãe. Eu conhecia. Ela adorava manter as aparências, o status, o reconhecimento e ser admirada. Corrigi-la na frente de todos a deixaria envergonhada. Então eu deixei passar. De novo. E de novo. E de novo. Hoje, olhando para trás, percebo que cada silêncio ensinou a ela uma lição perigosa. Ela aprendeu que podia me apagar da história. E eu deixava. Daniel abriu uma das pastas que tinha levado. Você pagou pessoalmente por 38 grandes despesas da família Bennett. Parei de contar faz tempo. Eu não. Ele empurrou alguns documentos na minha direção. Estavam todos ali. Compra de imóveis. Contribuições para fundos. Empréstimos particulares. Garantias para empresas. Despesas médicas. Mensalidades escolares. Doações feitas em nome de Eleanor. Quase todas as grandes conquistas da família Bennett nos últimos 20 anos tinham uma coisa em comum. A minha assinatura. Não a de Ethan. A minha. Daniel olhou para mim com atenção. Você lembra do que eu perguntei quando organizamos todos esses acordos? Assenti com a cabeça. Você perguntou se eu estava me protegendo. E o que você respondeu? Eu disse que confiava no meu marido. E eu disse que confiança e documentos nunca devem substituir um ao outro. Ele não estava me criticando. Só estava me lembrando. Tudo estava registrado. Cada transferência. Cada garantia. Cada obrigação legal. A família Bennett simplesmente nunca se preocupou em ler os documentos. Eles achavam que Ethan cuidava de tudo. E, ironicamente, Ethan também achava que eu sempre cuidaria de tudo. Caminhei até as janelas de vidro que iam do chão ao teto, com vista para o centro de Dallas. As luzes da cidade brilhavam sob o céu de verão. Era bonito. Movimentado. Sem imaginar que toda a minha vida tinha mudado em uma única tarde. Não paro de pensar em uma pergunta. Confessei. Daniel esperou. Quando foi que ele deixou de me enxergar? Ele ficou pensando por alguns instantes. Acho que ele nunca deixou de enxergar você. Virei para olhar para ele. Acho que ele apenas deixou de perceber o preço de tudo que você carregava em silêncio. Essa frase ficou na minha cabeça. As pessoas costumam valorizar os milagres. Mas, quando os milagres viram rotina, elas passam a tratá-los como obrigação. Meu celular vibrou. Era Ethan. Ligação recebida. Olhei para a tela. Tocou uma vez. 2. 3. Deixei cair na caixa postal. Segundos depois, ele ligou de novo. Depois mais uma vez. Depois Lauren. Depois Eleanor. Não atendi nenhuma ligação. Por fim, chegou uma mensagem de Ethan. Onde você está? Minha mãe disse que a compra da casa em Nápoles foi adiada. A empresa responsável pela documentação não quer liberar o imóvel. Disseram que existe um problema com o pagamento. Você pode me ligar? Li a mensagem 2 vezes. Interessante. A análise jurídica nem tinha começado. Daniel percebeu minha expressão. O que foi? Entreguei meu celular para ele. Pela primeira vez naquela noite, ele sorriu. Eles já estão sentindo o primeiro impacto. Olhei para a lista cada vez maior de ligações perdidas.
Durante 22 anos, sempre que a família Bennett precisava de alguma coisa, eles me ligavam. Não porque me amavam, mas porque eu resolvia os problemas. Naquela noite seria diferente. Pela primeira vez, os problemas deles teriam que esperar. Dormi exatamente 3 horas. Não porque estava preocupada, mas porque minha mente já tinha tomado a decisão. Quando você passa a vida inteira tomando decisões de milhões de dólares, aprende uma coisa importante. A emoção fica em casa. Os fatos ficam na sala de reuniões. Às 6:30 da manhã seguinte, entrei no meu escritório com uma xícara de café preto na mão. Dallas estava começando a acordar. Minha assistente executiva, Megan, levantou os olhos da mesa. Sua agenda está cheia hoje. Eu sei. Ela hesitou. E seu marido ligou 17 vezes. Eu imaginava. Ele também veio aqui por volta das 6 da manhã. Parei de andar. Ele veio aqui? Queria falar com a senhora. E o que você disse? Ela sorriu com educação. Exatamente o que a senhora me ensinou. A senhora Bennett não está disponível sem horário marcado. Não consegui evitar um sorriso. Obrigada. Imaginei que a senhora tivesse seus motivos. Tenho, sim. Pontualmente às 8 da manhã, Daniel entrou na sala de reuniões carregando 4 pastas grossas. Atrás dele vieram 2 advogados experientes. Depois, meu diretor financeiro, Robert. E, por último, Melissa, responsável pelos meus fundos. Todas as pessoas naquela sala tinham assinado acordos de confidencialidade anos antes. Todos conheciam a verdade sobre minha estrutura financeira. Nenhum deles conhecia Ethan socialmente. Isso tinha sido de propósito. Eu sempre quis manter meus negócios e meu casamento separados. E, ironicamente, essa separação estava prestes a me salvar. Daniel começou a reunião. Vitória pediu uma revisão completa de todos os acordos financeiros que beneficiam a família Bennett. Ninguém pareceu surpreso. Profissionais não reagem com emoção. Reagem com perguntas. Robert ajeitou os óculos. Estamos falando de suspensão ou cancelamento? Primeiro, uma revisão. Depois, tomaremos as medidas necessárias. Melissa abriu uma planilha. Existem 37 compromissos financeiros ativos. Explique um por um. Ela concordou com a cabeça. A casa em Nápoles, cuja compra será concluída amanhã. Valor, 8.800.000 dólares. Certo. O dinheiro está em um fundo familiar e aguarda a autorização final. Daniel olhou para mim. Essa autorização depende da sua assinatura. E eu ainda não assinei. Não. Robert continuou. Também existem 4 garantias pessoais ligadas à empresa de investimentos de Ethan. Existe alguma obrigação legal que me obrigue a continuar? Ele analisou alguns documentos. Não. O que acontece se essas garantias forem retiradas? Os bancos vão pedir novas garantias em até 30 dias. E se não houver nenhuma? Os empréstimos poderão ser cobrados imediatamente. Recostei-me na cadeira, em silêncio. Interessante. Eu não fazia ideia de que Ethan estava tão exposto financeiramente. Não porque eu nunca tivesse me importado. Mas porque nunca imaginei que um dia precisaria saber disso. Daniel cruzou as mãos. Vitória. Sim. Preciso fazer uma pergunta direta. Assenti. Você está tentando punir seu marido? A sala ficou em silêncio. Todos esperavam minha resposta. Pensei por alguns instantes antes de responder. Não. Então o que você está tentando fazer? Mostrar a verdade. Ninguém disse nada. Depois de alguns segundos, continuei. Durante 22 anos, deixei que todos, inclusive Ethan, acreditassem em uma realidade que nunca foi verdadeira. Robert assentiu lentamente. Entendo. Não quero destruir ninguém. Eu sei. Mas também não vou continuar financiando pessoas que me humilham em público. Daniel sorriu de leve. Esse é um objetivo bem diferente. É, sim.
Às 9h42 da manhã, Daniel preparou a primeira carta. Não era nada dramático. Sem processos. Sem ameaças. Apenas um aviso formal. Enquanto a revisão estivesse em andamento, o pagamento da casa em Nápoles ficaria suspenso até uma nova autorização por escrito da responsável pelo fundo. A responsável era eu. Depois veio a segunda carta. Para a empresa responsável pela documentação da compra. A terceira foi enviada ao agente da conta de garantia. A quarta, ao banco responsável pelo planejamento patrimonial. Tudo aconteceu exatamente como estava previsto nos contratos assinados anos antes. Nada ilegal. Nada emocional. Apenas documentos. É curioso como alguns papéis podem mudar uma vida. Enquanto isso, a cerca de 60 quilômetros dali, a família Bennett estava reunida em um almoço de despedida depois do casamento de Lauren. Eu nem precisava imaginar a cena. Mais tarde, fiquei sabendo de todos os detalhes. Lauren estava abrindo os presentes quando o celular de Eleanor tocou. Ela atendeu sorrindo. Mas o sorriso desapareceu. Como assim a compra da casa foi suspensa? Do outro lado da sala, Ethan levantou a cabeça. O garfo parou no meio do caminho até a boca. 30 segundos depois, a voz de Eleanor ficou mais alta. Não, isso é impossível. Todos os convidados olharam para ela. O dinheiro já está lá. Silêncio. Depois ela perguntou. Que autorização? Ela desligou de repente. Olhou para Ethan. Ethan. O que foi? Eles não querem liberar a casa. Ele franziu a testa. Do que você está falando? Disseram que o pagamento ainda não foi autorizado. Segundo me contaram, Ethan até riu. Deve haver algum engano. Não há. Minha esposa cuidou de tudo. Exatamente. Eu cuidei. Às 10h15 da manhã, meu celular tocou novamente. Era Ethan. Dessa vez, atendi. Alô? O alívio na voz dele foi imediato. Vitória, finalmente. Bom dia. Está acontecendo uma coisa maluca. Fiquei sabendo. A compra da casa em Nápoles foi interrompida. Eu sei. Eles disseram que precisam da sua autorização. Isso mesmo. Houve um longo silêncio. O que você quer dizer com isso? Quero dizer exatamente o que disseram para você. Eu não estou entendendo. Acho que você nunca tentou entender. A respiração dele mudou. Vitória, você está com raiva por causa de ontem? Olhei pela janela. O que você acha? Me desculpe se eu. Você me chamou de vergonha. Eu estava nervoso. Não. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. A voz dele ficou mais baixa. Minha mãe estava muito emocionada. Então você concordou com ela? Eu só estava tentando manter a paz. Quase dei risada. A paz de quem? Houve outro silêncio. Então ele fez a pergunta que eu já esperava. Você pode ligar para eles e resolver isso? Era exatamente isso. Não perguntou. Como você está? Nem. Você está bem? Nem. Podemos conversar? Só disse. Resolva isso. Fechei os olhos. Ethan. Sim? Você sabe de quem era o dinheiro que comprou aquela casa? Seu? Meu. Silêncio. Foi a minha empresa que transferiu o dinheiro. Ele não respondeu. Fui eu quem criou o fundo. Nada. Fui eu quem deu a garantia da compra. Ainda nada. Por fim, ele falou. Você está brincando. Eu nunca brinquei quando o assunto é negócios. Ele parecia realmente confuso. Mas todo mundo dizia que. Eu sei. Você nunca corrigiu ninguém. Não. Por quê? Porque eu acreditava que proteger o orgulho do meu marido era importante. A respiração dele ficou mais pesada. Quer dizer que, tudo aquilo. Ele parou.
Depois terminou a frase sozinho. Tudo que Eleanor me agradecia, era você? Sim. Nenhum de nós falou por quase um minuto. 22 anos de suposições estavam desmoronando na cabeça dele. Por fim, ele sussurrou. Eu não sabia. Eu acredito em você. Vitória. Mas deixar de saber deixou de ser desculpa ontem. Por volta do meio-dia, Megan bateu de leve na porta. Tem alguém lá embaixo. Ethan? Ela confirmou com a cabeça. Ele se recusa a ir embora. Olhei para Daniel. O que você recomenda? Ele sorriu. Como seu advogado? Sim. Não evite seu marido para sempre. E como meu amigo? Ele olhou para o relógio. Faça ele esperar. Sorri. Quanto tempo? Ele respondeu. Tempo suficiente para ele entender o que você esperou durante 22 anos. O quê? Respeito. Levantei e caminhei até a mesa. Ainda não era para encontrar Ethan. Antes disso, havia mais um documento esperando pela minha assinatura. Era a suspensão definitiva de todos os benefícios financeiros que eu concedia, por vontade própria, à família Bennett. Peguei a caneta. Assinei meu nome. Coloquei a caneta de volta sobre a mesa. Do lado de fora da janela, a paisagem de Dallas continuava exatamente igual. Mas, dentro de mim, tudo tinha mudado. Quando finalmente aceitei receber Ethan, ele já estava sentado na recepção do meu escritório havia quase 3 horas. Megan entrou na sala e perguntou baixinho. Está pronta? Olhei para o relógio. Era quase 4 horas da tarde. Sim. Ela assentiu e saiu. Alguns minutos depois, voltou. Ethan está aqui. Respirei fundo antes de entrar na sala de reuniões reservada. Ele estava em pé, perto da janela, com as mãos nos bolsos. Parecia completamente cansado. A gravata estava afrouxada. Os olhos estavam vermelhos. Pela primeira vez em muitos anos, ele não parecia o Bennett confiante que todos admiravam. Ele parecia um homem que tinha acabado de descobrir que a própria vida não era como imaginava. Quando se virou para mim, quase não o reconheci. Você parece cansado. Eu disse. Não dormi. Eu dormi. Ele deu um sorriso fraco. Acho que um de nós precisava dormir. Nenhum de nós se sentou logo. Depois de alguns segundos, ele falou. Preciso que você me explique o que está acontecendo. Eu já expliquei. Não. Ele balançou a cabeça. Quero dizer, tudo. Olhei para ele por alguns instantes. Depois puxei a cadeira à minha frente. Sente-se. Daniel entrou carregando 3 pastas grandes. Ethan franziu a testa. O que é isso? Meus registros. Daniel colocou as pastas sobre a mesa. A senhora Bennett pediu que eu preparasse um histórico completo de tudo o que foi feito financeiramente pela sua família. Ethan parecia confuso. Por quê? Porque ontem você disse que ela não fazia parte da família. A sala ficou em silêncio. Daniel abriu a primeira pasta. Vamos começar por 2008. Ele empurrou um documento para Ethan. A empresa do seu pai. Ethan olhou rapidamente. Mas sua expressão mudou. Este empréstimo foi financiado pela empresa de investimentos da Vitória. Eu achava que tinha sido First National Bank. O banco apenas administrou o empréstimo. Daniel apontou outro documento. O dinheiro veio dela. Ethan olhou lentamente para mim. Você nunca me contou. Você nunca perguntou. Mas... Daniel abriu a segunda pasta. 2011, a reforma da casa no lago. As contas da construtora. Os honorários dos arquitetos. O projeto de paisagismo. Tudo pago pela Vitória. Ethan passou a mão na testa. Eu pensei. Eu sei o que você pensava. Daniel virou outra página. 2013, a pós-graduação de Lauren. Outra página. 2015, a cirurgia no coração da sua mãe. Outra.
2017, o acordo para quitar os impostos do seu pai. Outra. 2019, a casa de férias em Aspen. Outra. 2021, a fundação beneficente da família. Outra. 2024, a mansão em Nápoles. Todas as páginas tinham a mesma assinatura. A minha. Não houve gritos. Nem acusações. Nem drama. Apenas 22 anos de fatos. Um comprovante depois do outro. Um cheque depois do outro. Uma transferência bancária depois da outra. Em determinado momento, Ethan parou de virar as páginas. Ficou apenas olhando para os documentos. Quase sussurrando, perguntou: Minha mãe sabia? Não. Meu pai? Não. Lauren? Não. Então quem sabia? Meus advogados. Meus contadores. Meu conselho administrativo. E você? Ele levantou a cabeça. Eu realmente achava que... Naquele momento, o celular de Daniel vibrou. Ele olhou para a tela. É Eleanor. Ninguém falou nada. Ele olhou para mim. Atendo. Assenti. Coloque no viva voz. Ele atendeu. Daniel Brooks. A voz de Eleanor ecoou pela sala. Onde está Vitória? Estou aqui. Houve um breve silêncio. Depois ela falou diretamente comigo. O que você pensa que está fazendo? Revisando minhas finanças. Você envergonhou esta família. Quase sorri com a ironia. Sério? Você suspendeu a compra da casa. Sim. Meus móveis já estão lá. Eu sei. A equipe da mudança está esperando. Eu sei. Meus vizinhos estão esperando nossa chegada. Eu entendo. Você precisa resolver isso agora mesmo. Não. Houve um silêncio. Aquele tipo de silêncio que acontece quando alguém ouve um não pela primeira vez. Por fim, ela perguntou: O que você quer dizer com não? Quero dizer que a compra da casa foi suspensa. Você me prometeu aquela casa. Eu nunca prometi nada. Ethan prometeu. Olhei para o meu marido. Ele abaixou a cabeça. Mas foi você quem pagou. Eu pensei naquela casa como um presente. E ontem vocês deixaram bem claro que eu era uma vergonha. A voz dela ficou mais dura. Isso não tem nada a ver com ontem. Tem tudo a ver com ontem. Você não pode nos punir por causa de sentimentos. Concordo. Ela pareceu aliviada. Então você vai liberar o dinheiro? Não. Outro longo silêncio. Depois respondi. Estou protegendo a minha dignidade. Sem esperar a resposta dela, fiz um sinal para Daniel. Ele encerrou a ligação. Ethan cobriu o rosto com as mãos. Não acredito nisso. Em qual parte? Na minha mãe? Ou em você mesmo? Ele olhou para mim. Nos dois. Ficamos quase um minuto em silêncio. Então ele fez uma pergunta que eu não esperava. Você algum dia iria me contar a verdade? Assenti. Eu pretendia. Quando? No dia em que você tivesse orgulho de mim, e não apenas do que eu podia oferecer em silêncio. Os ombros dele caíram. Eu decepcionei você. Decepcionou. Eu achava que estava protegendo todo mundo. Não. Você estava protegendo apenas as aparências. Naquela noite, o grupo da família começou a receber uma mensagem atrás da outra. Lauren queria respostas. O marido dela queria saber se a casa de Nápoles realmente era deles. Eleanor insistia que tudo não passava de um erro do banco. Então meu sogro, Richard, que quase nunca falava, escreveu apenas uma frase. Vitória, tudo isso é verdade? Fiquei olhando para a mensagem. Richard nunca me tratou mal. Era um homem calado, reservado e, às vezes, distante. Mas nunca foi cruel comigo. Respondi enviando apenas uma foto. Era uma página do contrato original do fundo.
Nela aparecia o meu nome, a origem do dinheiro e o valor da compra. Nada mais. 5 minutos depois, Richard me ligou. Atendi. A voz dele parecia mais velha do que eu lembrava. Vitória? Sim. Passei 20 anos acreditando que meu filho tinha salvado esta família. Eu sei. Tenho vergonha. O senhor não precisa pedir desculpas por acreditar no que lhe disseram. Não. Ele suspirou profundamente. Preciso pedir desculpas porque nunca me preocupei em perguntar. Essa frase me tocou mais do que eu imaginava. Não porque apagasse o passado, mas porque finalmente reconhecia o que tinha acontecido. Pela primeira vez, alguém daquela família não estava tentando se justificar. Estava assumindo a própria responsabilidade. Na manhã seguinte, vários jornais e revistas de negócios de Dallas começaram a noticiar que a compra de uma mansão à beira-mar em Nápoles, avaliada em 8,8 milhões de dólares, tinha sido adiada de forma inesperada. Nenhum nome foi divulgado. Havia apenas especulações. Dentro do meu escritório, porém, todos já sabiam a verdade. Não porque eu tivesse contado, mas porque a verdade sempre aparece quando as pessoas deixam de fingir. No fim daquela tarde, Daniel voltou trazendo mais uma pasta. Tudo foi oficialmente suspenso. Os fundos. As garantias. O financiamento dos imóveis de luxo. E os repasses anuais para a família. Ele colocou a pasta na minha frente. Nada foi tirado deles. Fez uma pequena pausa. Eles apenas perderam acesso ao que nunca foi realmente deles. Assinei o último documento. Fechei a pasta. E, pela primeira vez em 22 anos, senti algo que não esperava. Não era vitória. Nem vingança. Era alívio. Porque carregar pessoas que não valorizam você é cansativo. E, quando finalmente deixamos esse peso para trás, percebemos o quanto ele era pesado. As notícias desapareceram em apenas 2 dias. O atraso na compra da mansão nunca virou um escândalo público. Nenhuma equipe de televisão apareceu na porta do meu escritório. Nenhum jornalista ficou esperando na frente da minha casa. Quem tem muito dinheiro raramente vive grandes escândalos. As consequências costumam acontecer em silêncio. E elas começaram a aparecer, uma por uma. Uma semana depois do casamento, Ethan ligou novamente. Dessa vez, atendi na mesma hora. Alô? Podemos nos encontrar? A voz dele estava diferente. A confiança que antes fazia qualquer conversa parecer uma negociação tinha desaparecido. Agora ele parecia apenas cansado. Podemos. Quando? Amanhã de manhã. Onde? Na nossa cafeteria favorita. Pensei por um instante. A pequena cafeteria em Glam Park fazia parte da nossa história desde o começo. Foi lá que comemoramos a compra do meu primeiro imóvel comercial. Foi lá que brindamos quando o pai dele se recuperou da cirurgia. Também foi lá que planejamos viagens, tomando café preto e comendo rolinhos de canela. Parecia o lugar certo. Às 9 horas. Estarei lá. Na manhã seguinte, Ethan já estava esperando quando cheguei. Ele se levantou assim que entrei. Por um instante, meu primeiro impulso foi abraçá-lo. 22 anos de hábitos não desaparecem de um dia para o outro. Mas, em vez disso, estendi a mão para cumprimentá-lo. Ele apertou minha mão. Os olhos dele se encheram de tristeza por um momento. Eu mereço isso. Sim. Pedimos café. Mas nenhum dos dois tocou na xícara. Por fim, ele começou a falar. Passei a última semana lendo tudo. Tudo o quê? Os registros financeiros. Os contratos dos fundos. Os documentos das empresas. As garantias. Ele abaixou a cabeça. Eu não fazia ideia. Eu acredito em você. Não. Ele balançou a cabeça. Quero dizer que eu realmente não fazia ideia de tudo o que você fez. Não respondi. Já não havia mais nada para dizer. Ele continuou. Meu pai passou 2 dias inteiros olhando os documentos antigos. E ele chorou. Isso me surpreendeu.
Richard Bennett nunca foi um homem de demonstrar emoções. Ethan falou baixinho. Eu só vi meu pai chorar 2 vezes na vida. A primeira foi quando o irmão dele morreu. A segunda foi quando percebeu que passou 20 anos agradecendo a pessoa errada. Ethan pegou uma pasta de couro da mochila. Trouxe uma coisa para você. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Dentro estavam todos os cartões de crédito ligados aos fundos da família, cartões de acesso, autorizações de contas e carimbos de assinatura. Eu não quero nada disso. Ele balançou a cabeça. Não estou devolvendo. Olhou diretamente para mim. Estou apenas reconhecendo que isso nunca foi realmente meu. Fiquei olhando para ele por alguns instantes. Aquele não era o Ethan que vi no casamento da Lauren. Era o jovem com quem me casei. Honesto. Humilde. Com medo. Obrigada. Ele assentiu. Eu deveria ter dito isso muitos anos atrás. 2 dias depois, Richard perguntou se podia me visitar no escritório. Quando chegou, parecia bem mais velho do que eu lembrava. Ele carregava uma pequena caixa de madeira. Encontrei isso enquanto organizava minha mesa. Dentro havia dezenas de cartões e bilhetes escritos à mão. Cartões de aniversário que eu tinha enviado para ele. Cartas de Natal. Fotos da família. Ele sorriu com tristeza. Percebi uma coisa. O quê? Ele me mostrou uma foto da formatura da faculdade de Lauren. Em todas as fotos. Olhei a imagem. Eu estava na última fila. Segurando os casacos de todo mundo. Conferindo se todos tinham água. Olhando as reservas no celular. Cuidando de todos. Nunca no centro da foto. Você sempre cuidava de nós. Eu fazia isso com prazer. Ele balançou a cabeça. Não. Você convenceu a si mesma de que precisava conquistar o seu lugar. As palavras dele tocaram algo dentro de mim. Talvez ele tivesse razão. Crescer sem meus pais me ensinou uma lição muito perigosa. Para ser amada, eu precisava ser útil. Em algum momento da minha vida, ser útil acabou ocupando o lugar do meu próprio valor. 3 semanas depois, entrei oficialmente com o pedido de divórcio. O tribunal era muito mais comum do que eu imaginava. Não houve discussão. Nem gritos. Nem acusações. Apenas assinaturas. Papéis. E termos jurídicos. O juiz analisou o acordo. Senhora Bennett, a senhora concorda com estes termos? Sim. Senhor Bennett? Sim, meritíssimo. O divórcio levou menos de 20 minutos. Quando estávamos voltando para o estacionamento, Ethan me chamou. Eu sei que isso não vai mudar nada. Não vai. Mesmo assim, preciso dizer. Esperei. Me desculpe. Pelo quê? Ele olhou para o prédio do tribunal. Por confundir sua generosidade com obrigação. Por deixar minha mãe definir o nosso casamento. Por acreditar que o respeito podia ficar para amanhã. A voz dele falhou. Eu perdi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Não porque eu quisesse voltar para ele. Mas porque eu sabia que, finalmente, ele tinha entendido. Às vezes, a compreensão chega tarde demais. A vida continuou. Sem o meu apoio financeiro, a família Bennett precisou tomar decisões difíceis. Mas nada de trágico aconteceu. Ninguém ficou sem casa. Ninguém perdeu o acesso aos cuidados de saúde. Ninguém foi à falência. Ninguém perdeu tudo. Mas o estilo de vida da família mudou. A mansão em Nápoles nunca foi comprada. A casa de férias em Aspen foi vendida. As associações aos clubes de luxo foram canceladas. O motorista particular foi dispensado. As viagens em jatos particulares deram lugar aos voos comerciais. As compras em lojas de grife passaram a seguir um orçamento. Pela primeira vez em muitos anos, a família começou a viver com o dinheiro que realmente ganhava. E, ironicamente, descobriram que era suficiente. Talvez não fosse suficiente para manter as aparências.
Mas era suficiente para viver. Então aconteceu a maior surpresa de todas. Cerca de 4 meses depois do divórcio, recebi uma carta escrita à mão. Não era um e-mail. Nem uma mensagem. Era uma carta de verdade. A letra era de Eleanor. Quase joguei a carta fora. Mas resolvi abrir. Ela começava de forma simples. Vitória, durante a maior parte da minha vida, confundi ser admirada com ser respeitada. Continuei lendo. Ela admitia que gostava de contar às amigas como o filho tinha se tornado um homem de sucesso. Admitia que gostava da atenção. Dos elogios. Da inveja que despertava nas pessoas. Depois confessou outra coisa. Convenci a mim mesma de que, se as pessoas soubessem a verdade, pensariam menos da minha família. Então veio a frase que fez meu coração parar por um instante. A verdade é que eu pensava menos de você, porque admitir tudo o que você fez me fazia sentir vergonha de tudo que eu nunca fiz. Li aquela frase várias vezes. No último parágrafo, ela escreveu: Não estou pedindo mais um centavo. Só queria saber se, um dia, você vai me permitir pedir desculpas pessoalmente. Dobrei a carta com cuidado. Guardei na gaveta da minha mesa. Alguns pedidos de desculpas acontecem porque a pessoa quer alguma coisa. Outros acontecem porque ela realmente mudou. Eu ainda não sabia qual daqueles era o caso. Mas, pela primeira vez, estava disposta a descobrir. Quase um ano se passou antes que eu voltasse a ver Eleanor. Nessa época, minha vida já era completamente diferente da que eu tinha antes do casamento de Lauren. O divórcio já tinha sido concluído. Eu havia me mudado para uma casa menor, com vista para o lago White Rock. Muitos amigos perguntaram por que eu não fiquei com a enorme mansão onde Ethan e eu morávamos. Minha resposta era sempre a mesma. Eu não precisava de uma casa maior. Precisava de uma vida mais leve. Pela primeira vez em muitos anos, minha agenda não estava cheia de compromissos que pertenciam a outras pessoas. Não havia mais transferências bancárias de emergência. Nem crises familiares. Nem resgates de última hora. Nem a obrigação de fingir que outra pessoa merecia o crédito. Em vez disso, voltei a aproveitar as manhãs. Tomava café na varanda. Fazia longas caminhadas ao redor do lago. Jantava com amigos que me conheciam apenas como Vitória. Não como esposa de alguém. Nem como a pessoa que sempre salvava financeiramente toda a família. Descobri que a paz vale muito mais do que o luxo. Minha empresa continuou crescendo. E, ironicamente, deixar para trás o peso emocional que carreguei por 22 anos fez de mim uma líder ainda melhor. Criei um programa de bolsas de estudo para jovens que estavam saindo dos lares adotivos. Sempre que alguém perguntava por que essa causa era tão importante para mim, eu apenas sorria. Porque alguém acreditou em mim antes mesmo de eu aprender a acreditar em mim mesma. A primeira turma teve 12 estudantes. No ano seguinte, foram 28. No terceiro ano, nossa fundação já estava presente em 3 estados. Ver aqueles jovens se formarem, conseguirem bons empregos e construírem uma vida estável me dava uma alegria que nenhuma conquista nos negócios jamais tinha dado. O sucesso parecia diferente quando não era medido por dinheiro. Parecia mais humano. Certa tarde, minha assistente entrou no escritório. Tem um homem aqui querendo falar com a senhora. Quem é? Ethan. Olhei pela janela por um instante. Pode deixá-lo entrar. Ele entrou carregando apenas um envelope simples. Não usava relógio caro. Nem terno de grife. Nem parecia alguém tentando impressionar os outros. Parecia tranquilo. Mais saudável. Mais velho. E mais sábio. Oi, Vitória. Oi. Sentamos um de frente para o outro. Nenhum de nós teve pressa para quebrar o silêncio. Por fim, ele sorriu. Consegui um emprego. Eu soube. Ele tinha aceitado o cargo de diretor de operações em uma empresa regional de manufatura. Um salário normal de executivo. Longas horas de trabalho. Responsabilidades de verdade. Sem fundos da família. Sem atalhos. Tenho orgulho de você.
Ele deu uma risada baixa. Isso significa mais do que você imagina. Olhou ao redor do meu escritório. Quase não vim. Por quê? Porque eu devia uma coisa a você. Você já pediu desculpas. Não vim para pedir desculpas. Ele colocou o envelope sobre a mesa. Dentro havia um cheque. Não era um valor alto. Perto de tudo que eu tinha gastado ao longo dos anos, era muito pouco. Junto havia um bilhete escrito à mão. Primeiro pagamento. Olhei para ele. Ethan. Eu sei que nunca vou conseguir devolver tudo. Eu nunca esperei isso. Ele sorriu. Não estou fazendo isso porque devo dinheiro. Fez uma pequena pausa. Estou fazendo isso porque devo esforço. Essa frase quase fez meus olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez desde que o conheci, Ethan entendia a diferença entre receber e conquistar. Eu vou aceitar. Ele pareceu surpreso. Vai mesmo? Sim. Por quê? Porque, se eu recusasse, estaria tirando de você a oportunidade de se tornar o homem que está tentando ser. Ele concordou com a cabeça. Eu esperava que você dissesse isso. Antes de sair, ele parou na porta. Eu amei você, Vitória. Eu sei. Acho que passei anos demais amando o que você me dava, em vez de valorizar quem você realmente era. Sorri com calma. Eu também sei disso. Ele foi embora. Fiquei olhando enquanto desaparecia pelo corredor. Curiosamente, não senti tristeza. Senti gratidão. Alguns relacionamentos não existem para durar para sempre. Existem para nos ensinar exatamente o que precisamos aprender antes de chegar ao fim. 3 meses depois, Eleanor pediu para se encontrar comigo. Escolhemos uma cafeteria tranquila, bem longe do clube onde tudo tinha desmoronado. Quando ela entrou, quase não a reconheci. Ela continuava se vestindo com elegância. Mas havia algo diferente. A confiança que antes chamava a atenção de todos tinha sido substituída por uma humildade tranquila. Ela se sentou devagar. Obrigada por ter vindo. Eu não tinha certeza se viria. Eu entenderia se você não viesse. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Durante quase 1 minuto, procurou as palavras certas. Então, finalmente, falou. Revivi aquele dia do casamento da Lauren centenas de vezes. Fiquei em silêncio. Eu queria que todos admirassem a minha família. Ela deu um sorriso triste. E, tentando conquistar a admiração das pessoas, perdi o respeito da única pessoa que realmente merecia o meu. Ela abriu a bolsa e colocou algo sobre a mesa. Era a chave da casa que eu tinha dado a ela depois da compra de uma casa bem menor, alguns meses antes. Não quero mais presentes. Olhei para a chave. Você não precisa devolvê-la. Eu sei. Mesmo assim, ela empurrou a chave na minha direção. Mas eu preciso. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Tratei a sua generosidade como se fosse uma obrigação. Julguei o seu valor pelo que as pessoas pensavam de você. Fez uma pausa. E esqueci da verdade mais simples. Ela olhou diretamente para mim. As pessoas mais fortes costumam ser as mais silenciosas. Ficamos um longo tempo sem dizer nada. Então estendi a mão e segurei a dela com carinho. Eu perdoo você. Ela fechou os olhos. Sem exagero. Apenas com alívio. Não estou pedindo para voltar a fazer parte da família. Eu sei. Só não queria passar o resto da vida pensando que você me odiaria para sempre. Eu não odeio você. O ódio pesa. E eu já carreguei peso demais. Ela sorriu entre as lágrimas. Eu também. Saímos da cafeteria por caminhos diferentes. Não mais como sogra e nora. Nem como inimigas. Apenas como 2 mulheres que finalmente aprenderam que o orgulho custa muito mais do que a honestidade. Muitas pessoas me perguntam se me arrependo de ter pago aquela mansão. Minha resposta sempre surpreende. Não. Porque não foi o dinheiro que mostrou quem eu era. Foi a perda da mansão que revelou quem todos realmente eram. Inclusive eu.
Aprendi que generosidade sem limites acaba dando espaço para a falta de respeito. Aprendi que o silêncio pode manter a paz por algum tempo, mas muitas vezes faz a verdade desaparecer. E, acima de tudo, aprendi que perdoar não significa fingir que o passado nunca existiu. Perdoar é escolher não deixar que o passado continue decidindo o seu futuro. Se existe uma lição que eu espero que você leve desta história, é esta. Nunca confunda amor com abrir mão de si mesmo. Quem realmente ama você nunca vai pedir que você desapareça para que essa pessoa possa brilhar. Pelo contrário, vai fazer questão de mostrar ao mundo quem esteve ao seu lado. E, se alguém só valoriza você pelo que você pode oferecer, essa pessoa não está cuidando do seu coração. Está apenas gastando tudo o que você tem. Obrigada por passar esse tempo comigo. Se esta história fez você lembrar de alguém, ou se algum dia precisou escolher entre manter a paz ou manter o seu respeito por si mesmo, conte sua experiência nos comentários.